TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite a todos. Estamos iniciando o programa Janela do Céu. Que Cristo Jesus possa trazer a iluminação aos nossos corações todos os dias. Nós precisamos estar sempre na dependência do nosso Senhor, sempre buscando a Ele para que Ele nos dirija todos os passos e que esse seja o intuito dos nossos corações. Irmãos, que todos nós venhamos estar inclinados a esse fluir do rio, inclinados a tudo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações, porque o falar do Senhor é dentro de nós, é na palavra de Deus, são nas reuniões da igreja. De várias formas o Senhor, Ele vem falar conosco, Ele vem trazer a sua voz, a sua direção, e nós precisamos estar atentos, a tudo que Deus Ele quer nos ministrar, Ele quer nos ensinar para que possamos agradá-lo. Amém? E eu gostaria de iniciar então convidando a todos a abrirem suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 18, que fala sobre a parábola da ovelha perdida. Diz assim no versículo 10: Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Então o Senhor, Ele sempre está atrás da ovelha perdida. E cada um de nós foi algum dia uma ovelha perdida, que estava longe do Senhor e que ao ouvir a voz do nosso pastor, nos identificamos com aquela mensagem, com aquela palavra e sentimos que nós precisávamos desse pastor e éramos, parte desse rebanho. E hoje nós estamos aqui com a presença do nosso irmão Marcelo Ribner, presbítero da igreja de Três Coroas, que vai compartilhar um pouquinho do seu testemunho. Talvez você não conheça, muitas vezes nós ouvimos os irmãos, o seu compartilhar, mas não sabemos qual foi o princípio, como que o Senhor resgatou, essa ovelha perdida. Tudo bem, irmão? Tudo bem, irmã. Sabe que essa palavra agora veio bem de encontro, porque quando a gente chegou na igreja do Senhor, eu já estava assim, eu fazia uns 3 anos que eu estava uma ovelha perdida e fora da comunhão da igreja, A gente veio de denominação, mas no Senhor a gente entendeu depois que conhecemos a igreja do Senhor Jesus Cristo, que foi o Senhor mesmo que nos tirou, das igrejas, das denominações, e nos deixou assim, perdidas, mas Ele sempre estava ali, e foi o Senhor mesmo que nos levou, a igreja, conhecer a igreja do Senhor em Gramado, E como foi esse momento, na tua vida? Vocês se desligaram das igrejas, estavam longe de congregar, mas buscavam a Cristo em casa? Na verdade nós morávamos em igrejinha, E lá nós fazíamos parte de uma casa de oração, assim, onde tinha os irmãos que se reuniam para orar, Então ali a gente ia e aquela comunhão de oração. E só que na verdade foi um tempo assim que o Senhor mesmo fez a obra em nós, tirando nós das denominações. E depois que a gente já estava na igreja do Senhor, a gente viu que aquele tempo que nós nos afastamos foi um tempo de limpeza, Que Ele nos limpou. Porque quando a gente conheceu o Evangelho do Reino, a gente viu que se nós tivesse, por exemplo, conhecido o Evangelho e vindo a recém de uma igreja, nós não ia ter ficado,
Então, aquele tempo de limpeza, assim, foram uns 3 anos mais ou menos fora, né? Foi o tempo que o Senhor limpou nós, né? De muitas coisas que eram erradas, né? Princípios errados, né? E como foi que você aceitou Jesus, né? Como que foi que deve fazer algum tempo? Como foi que você foi resgatado a Cristo? Que você era do mundo, enfim. Aliás, vocês vieram já de um lar cristão, né? Sim, a gente já veio de lar cristão, né? A gente nasceu, então, sempre nesse meio, né? Mas conhecendo o evangelho do reino, a gente viu que muitas coisas não tinham, né, princípios da verdade, né? Desde pequeno você ouviu a palavra do Senhor, sempre estava congregando nas igrejas. Sim, sempre desde pequeno, né? Mas ontem mesmo foi falado na mensagem sobre errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, né? Então, esse poder de Deus, né, que a gente não conhecia, né? Só que nós tínhamos uma visão assim do que era o poder de Deus. Hoje a gente vê que o poder de Deus é a palavra da cruz, né? E isso nós não conhecíamos antes. A palavra da cruz, o apóstolo Paulo ele escreve que é o poder de Deus, né? E quando a gente chegou na igreja do Senhor Jesus Cristo, aquela visão errada que nós tínhamos de o poder de Deus, né? Como nos ensinaram a vida inteira, né? Movimentos pentecostais, essas coisas assim, nós tínhamos como poder de Deus. Mas aí quando começou a cruz operar e a gente começou a conhecer o evangelho do reino, aí quando eu fui assim, eu comecei a meditar naquela palavra, né? O evangelho é o poder de Deus, né? A cruz é o poder de Deus e isso começou a nos transformar, né? Antes o poder de Deus eram as manifestações espirituais, falar em língua, cura, orações, e depois veio o entendimento. É isso que eles entendem, né? O poder de Deus é manifestação de isso aí, dom de línguas, né? Porque na verdade nem existe o poder de Deus, né? Existe algo meio fantasiado, assim, vamos dizer, né? Não há cura, não há manifestação, né? Então tudo isso a gente viveu, né, durante a vida inteira, mas a gente vê que o evangelho do reino, ele traz isso, né? Porque primeiro começa uma obra dentro, né? E isso também foi difícil para nós entender, porque nós sempre nos preocupávamos em fazer a obra, né? Ajudar as pessoas, mas nunca via que dentro de nós estava tudo desajustado, né? E nesse período, antes de conhecer essa palavra, né, da cruz, você tinha alguma experiência com Cristo ou eram experiências apenas superficiais, assim, de estar no meio, enfim, no sistema ali religioso, de frequentar cultos, ou você já, na tua busca individual, já tinha, assim, algo mais forte, assim, que Deus colocava dentro do teu coração? Sempre teve, né? A gente sempre, por a gente ter passado muito, assim, né, denominações, era por essa busca. Então a gente sempre teve um buscar ter comunhão com Deus, né? Na meditação, no devocional, tudo isso nós já fazíamos antes. Então por isso a gente passou por muitas denominações, porque a gente sabia que ali não estava Cristo, né? Porque a gente sabia, olhando para as Escrituras, a gente começava a ver que não estava certo, né? Então quando a gente chegou na igreja do Senhor Jesus Cristo, a gente viu que o ministério da palavra, o apóstolo falando, condizia com o que estava escrito, né? E isso começou a trazer vida, né? Dentro da gente, né? Diferente. Foi diferente. E o que foi que levou vocês a se afastarem um pouco da denominação? Vocês se decepcionaram? O que é que aconteceu? Foi por não ver a verdade, né? Porque foi o que Jesus disse, a verdade liberta, né? Então tinha coisas que nós não era liberto e porque não havia uma verdade, né? E na igreja do Senhor começou a gente conhecer a verdade que é Cristo, né? E isso começou a nos trazer libertação, né? Existe um anseio de querer a palavra pura, de ter Cristo, aquele necessidade, e aí
iam de igreja em igreja procurando isso e não encontrava. Não encontrava. E isso é a busca de muitos hoje, né? Muitos hoje estão assim, né? Os movimentos hoje, as igrejas, denominações não tem mais essa verdade, né? Então, por isso que muitas pessoas estão e saem, né? Porque isso é uma coisa que eu me perguntava muito. Se Cristo liberta, Cristo é amor, por que as pessoas saem das denominações? Por que elas não permanecem, né, em Cristo, né? Uma coisa assim, tu sair por não ter uma verdade ali, tu vai buscando até o Senhor te revelar, né? Como Ele revelou para nós a igreja dele, né? Porque muitos saem e voltam para o mundo, né? Então nós não queríamos o mundo, nós queríamos a verdade, né? Como a gente encontrou na igreja do Senhor, né? A verdade que tem nos libertado dia a dia, né? E como foi esse encontro? Foi alguém que entregou algum material para vocês? Como vocês ficaram sabendo da palavra do reino e da igreja do Senhor Jesus Cristo? A gente morava em igrejinha e na época, quando conhecemos, fomos morar em Gramado, né? Fomos morar em Gramado e foram 8 meses que a gente ficou lá. E fomos num café lá em Gramado, que é uns irmãos, e ela convidou nós. A gente perguntou para ela, né, onde que ela congregava, assim. E ela convidou nós para ir numa reunião quarta-noite, né? Mas no fim nem ela foi. E depois a gente descobriu que ela nem ia também, né? E aí nós ficamos naquela, né? Ela convidou e não foi, mas o Senhor nos levou. Ele nos levou e a gente ficou esperando ela na rua e dizia agora, né, onde que nós vamos, né? Porque ela mais ou menos explicou assim onde que era, né? Vocês vão lá em tal lugar, esperam lá que eu vou. Não apareceu, né? E eu digo, meu Deus. Mas isso depois a gente entendeu, né? Que o Senhor não queria ninguém assim, que ele mesmo queria conduzir nós, né? E ele conduziu, né? Então ele levou e a gente entrou lá naquela reunião de quarta e o Senhor começou a fazer a obra, né? O que vocês sentiram naquele momento que vocês entraram? Um ambiente diferente, louvores diferentes, sentiram a presença de Deus? Como foi a primeira experiência? Sinceramente, assim, a gente levou um choque, né? Porque teve coisas assim que eu até achei que fosse algo que não era do Senhor, né? Porque vindo de muitas denominações e coisas, né? Eu vi assim, mas quando entrou no Trivídeo, a palavra foi de encontro, né? E aquilo eu pensei, bom, não tem mais para onde correr, né? Achei o lugar, né? Mas teve muitas dúvidas, assim, né? No primeiro, assim. Mas aí a gente começou a ver a palavra, né? Todos os irmãos ali vinham compartilhando e fazendo hora a ler, que foi uma coisa, assim, que nos chamou muita atenção, foi isso, né? O hora a ler, a oração, leitura, aquilo ali nos trouxe uma luz, assim, né? Porque tudo que era falado pelo apóstolo ou pelo presbítero, né? Tudo era lido na palavra, né? Então aquilo ali começou a trazer vida, né? Então foi bem precioso aquela reunião, né? Da quarta, assim, que para nós impactou, né? Isso realmente é verdade, porque sempre primeiro começa com uma leitura da palavra e a partir daquela leitura daquele texto é então feito, né, uma transmissão, assim, né, da verdade. Até nos livros, se a gente for pegar os livros da editora, tem primeiro a passagem bíblica e a partir dali, então, vem todo o texto, né? Então, tudo na nossa vida tem que ser baseado, né, em Cristo, na palavra, naquilo que Cristo nos dá. E a partir daquele momento, assim, que vocês começaram a receber a palavra, o que Deus foi trabalhando dentro do teu coração? Porque a gente recebe essa palavra e, como diz lá em Hebreus, né, uma espada de 2 gumes. Deus começa a separar, né? Não, isso é meu, isso não é, isso tu tem que te limpar. Como foi pra ti? A palavra, assim, ó, que foi falada, né? Eu até não me esqueci, porque foi em Provérbios, né? Quem cobre as suas transgressões, né, jamais prosperará. Então, até ali eu achava que eu era uma pessoa boa, né? Uma pessoa justa, uma pessoa assim, né? Que tudo que eu vinha sofrendo até ali, né? Mas aquela palavra ali eu já me sentia assim. Quando foi no Trivídeo, né? Foi falado essa palavra, eu li aquilo ali, eu até pensei, bom, mas será que é aqui mesmo que o Senhor quer, né? Porque tá me trazendo luz aqui de coisas que eu não via e eu não achava que eu era, né?
Então a palavra da cruz, ela começa a te revelar quem realmente tu é, né? E isso assusta, né? Porque a gente a vida inteira na igreja não via, né? A gente não enxergava isso, né? E nós se achava bons, né? Justos, né? E hoje não, hoje a gente vê que não há, né, isso. A gente é pecador e carece da glória de Deus. A gente pensa que a gente tá ali para ajudar os outros, né? Que é os outros que precisam da nossa ajuda. Mas bem pelo contrário, né? Deus, antes de nos usar para libertar, Deus precisa fazer essa obra interna dentro do nosso coração. E na verdade, eu e a Jussara, a gente sempre trabalhou, né? Sempre envolvida, assim, com as coisas do Senhor, né? Mas sempre nessa de ajudar o próximo, né? E nós não enxergava isso. Que nós precisava ser curado também, né? Liberto de muitas coisas, né? Então também a gente tentando ajudar os outros, né? Ninguém era liberto, né? Nem nós era liberto e nem libertava ninguém, né? Porque nós estava todo cheio de... Né? Hoje a gente entende, né? Porque a primeira vez que a gente ouviu falar que existia demônios em nós, a gente... Né? Foi um susto, assim, né? Mas como? Eu nunca me manifestei, né? Nunca aconteceu nada. Mas não é esse tipo... Não existem coisas como o apóstolo sempre fala, de testemunhos, né? Que os testemunhos que acontecem muito na igreja são os normais, né? Pecados de mãos, esses que a gente ouve. Mas aqueles que estão internamente, né? Que são amargura, a ira, esses que a gente não enxergava, né? A gente nem identifica como... A gente acha que isso é normal, é uma coisa que eu fiquei brabo, né? Faz parte da vida e tal, mas não, aquilo ali, Deus mostra, né? Não, isso não é meu, dá pra ser liberto, né? Na verdade, a gente pensava assim, porque a gente a vida inteira na igreja não tinha vícios, né? Do mundo, assim, né? Mas quando o Senhor nos mostrou realmente o que estava dentro, era pior do que, né? Aqueles pecados internos são piores, né? São mais difíceis, né, do Senhor trabalhar. E isso é só a palavra o evangelho do reino, a palavra da cruz, né? Que pode crucificar esse velho homem, né? Porque senão não existe, né? Porque a gente teve muitas experiências e viram que não funcionou, né? Nas denominações nunca funcionou, né? E você, como trabalhou mesmo na denominação, deve ter cuidado de muitas pessoas para levar a Cristo. Como foi essa recepção, assim, os cuidados que tiveram com vocês, chegando já com uma bagagem, né, espiritual, de repente até dizendo, não, isso eu concordo, isso não concordo. Como foi esse apacentamento, assim, essa recepção inicial na igreja com vocês? Nós ficamos, assim, surpresos, que nós tínhamos até desconfiança, né? Que era tanto, assim, apacentamento, tanto amor do Senhor, que nós ficava pensando que alguma coisa não estava certa, né? Eu pensava assim, alguma coisa vai acontecer de errado, né? Vai vir algo assim que... Né? Então nós estava sempre meio suspeitando das coisas, né? Mas foram passando meses, foram passando um ano que a gente foi vendo, né? Que realmente Cristo estava ali, né? Naquelas pessoas que estavam nos auxiliando, aqueles irmãos que estavam nos auxiliando, nos apacentando, né? Mas até a gente sempre compartilha com eles que até pouco tempo a gente ficava meio suspeito, né? Será que isso é verdade ou... Né? Mas a gente foi vendo que realmente, né, Cristo estava movimentando as águas em nós e limpando, né? Deus sabe, né? Deus sempre tem um período que Deus precisa usar muitas pessoas, a palavra, os irmãos, para nos ajudar nesse processo de receber a palavra da cruz operar no nosso coração e essa limpeza que todo mundo passa, né? Todos nós tem períodos assim que Deus, ele vem como um pastor e nos cura mesmo, né, de todas, como essa passagem que nós lemos, né, nesse pastor que vai atrás da sua ovelha perdida, né. Mas nós vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos, aguarde. Janela do Céu.